Olá pessoal, boa noite! Hoje vamos falar sobre proteína e a importância dela no emagrecimento e na hipertrofia muscular. Então o pessoal está entrando, então hoje nós temos a nossa super live sobre proteína e o seu papel no emagrecimento e na hipertrofia muscular. Então todo mundo entrando, a Larissa, boa noite pessoal, tudo bem? Nesse momento, pessoal entrando, queria saber de vocês. Olá, Fernanda, tudo bem? Boa noite. Queria saber de vocês, de onde vocês estão. Eu estou em Feira de Santana, na Bahia. Eu moro em Aracaju, mas nesse momento de pandemia estou aqui na Bahia. Quero saber de vocês, coloquem aí nos comentários de onde vocês estão falando, só para eu saber de onde vocês estão, para a gente começar essa interação aqui de uma forma legal. Boa noite, Arlene. Então, gente, quem for entrando, coloca a cidade de onde está falando. Tobias Barreto. Israel Londres seria o sonho dele, né? Grande colega. Romário Tobias Barreto, Sergipe. Mima Fiuza, Teolândia, na Bahia, que legal. Gente, Simão Dias, Slade. Boa noite, Slade. A Jussi Matos, Ilha de Veracruz, muitos amigos aí na Veracruz. Marcos Vinícius, na Praia da Caueira, que legal. Poço Verde. Simão Dias, gente, muita gente da Bahia, gente de Sergipe. Que legal, gente. Vamos colocando aí pra gente saber um pouco de onde vocês são. Gente, aí embaixo, aqui embaixo, vocês têm o coraçãozinho, vocês têm o aviãozinho para enviar, para compartilhar essa live, e eu vou pedir para vocês que terá um conteúdo extremamente rico. É importante que você dissemine, seja um agente disseminador de conhecimentos. Então aperta nesse aviãozinho e compartilha essa live com seus amigos. Compartilha pelo menos com 5 amigos que você sabe que vai utilizar esse conhecimento sobre proteínas, sobre emagrecimento, hipertrofia. Compartilha essa live com o pessoal. E coloca aqui, quem compartilhou, quem conseguir compartilhar, coloca nos comentários que compartilhou, para eu saber realmente que está tudo certo, tá bom? Então quem compartilhar a live, coloca aqui embaixo para a gente ir conversando ainda mais. Pessoal de Itabaiana, Beatriz, isso aí, boa noite, gente, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre proteínas e todo o seu papel no emagrecimento e na hipertrofia. Olá, Cristina do Triunfo. Então, pessoal, a live, aí o Albernon já compartilhou. Então, ó, que coisa legal, compartilhando o conhecimento. Eu acho que nesse momento de pandemia, muita gente em casa, é o momento de a gente disseminar conhecimentos que são totalmente aplicáveis na qualidade de vida. Com certeza vai nos ajudar bastante no processo de quem está no processo de emagrecimento ou também de hipertrofia. Então, gente, ó lá, compartilhado, Fernanda. Isso aí, Fernanda. Que legal, viu? Top, top, top. Yuri, grande Yuri. Que legal, gente. Então, vamos ao que interessa, né? Então, nosso objetivo aqui é falar sobre 5 blocos nessa live. Então, vamos falar sobre a importância da proteína, porque eu escolhi trazer proteínas como um assunto dessa live nesse momento. Nós vamos falar sobre proteína especificamente no emagrecimento, o papel da proteína na hipertrofia muscular. Além disso, vamos falar sobre os suplementos proteicos, aplicações práticas dessas proteínas, de tudo que a gente vai conversar aqui. E também, ao final da live, terá um super presente. Então, quem aceitar o meu desafio no final da live, terá acesso a um super presente. E que você, com certeza, não vai perder. Vale muito a pena ficar até o final, tá bom? Então, começando, gente, vamos sem mais delongas, né? Então, boa noite, pessoal que está entrando aí. Vai me dizendo de onde vocês estão falando, que é bem interessante. O Daniel aí de Curitiba falando, ó, grande abraço.
Então vamos falar por que eu trouxe o assunto de proteína. E eu quero que, se possível, tenham papel e caneta próximo, porque eu vou trazer várias chaves que são interessantes e que vocês vão conseguir colocar em prática a partir dos conhecimentos dessa live, tá ok? Então vamos falar sobre proteínas. Proteínas nada mais é do que um polímero de aminoácidos. Mas Jackson, o que é polímero? Polímero, na verdade, é a união de vários aminoácidos. Então, vários aminoácidos juntos formam a proteína. Então, a proteína é muito importante no nosso corpo. Por quê? A proteína, eu digo, pega isso aí. A proteína é essencial à vida. É essencial à vida. Por quê, Jackson? Mais da metade do nosso corpo é formado de proteínas. Quando a gente pensa em proteínas, eu acho que a gente já pensa sempre em músculo, massa muscular esquelética. Mas no nosso corpo, a pele é feita de músculo, nossos órgãos, nossas vísceras são formadas de músculo. Então, uma coisa que as pessoas sempre falam e algumas pessoas assim também se confundem ou pensam que é sinônimo é quando fala de síntese proteica. Então, consumir mais proteína vai aumentar a síntese proteica. E pensa que a síntese de músculo. Gente, não são sinônimos. Síntese proteica, vamos pensar tudo que nosso corpo tem proteína, como eu falei, da pele. Vamos pensar nessa época que estamos passando, que é o Covid. Então, quando nosso corpo tem contato com algum agente que é de fora, então um vírus, nós produzimos anticorpos para esse antígeno, esse agente que não é bem-vindo ao nosso corpo. E o que é um antígeno? O que é um anticorpo? É uma proteína de defesa. As citocinas pró-inflamatórias, anti-inflamatórias, são proteínas. As enzimas muito importantes no nosso metabolismo são proteínas. Vocês percebem que as proteínas têm extrema importância e quando falamos em síntese proteica, preste atenção, em síntese proteica, nós estamos falando de síntese, produção de todas essas proteínas, não somente da massa muscular esquelética. Então, é muito mais amplo. E por que eu digo que é essencial? Já que nós temos 3 macronutrientes: proteína, carboidrato e lipídios. Os carboidratos, vamos pensar em glicose, nós conseguimos ter a produção de glicose mesmo sem ter o consumo de carboidrato, a partir do processo de neoglicogênese, que é a formação de uma nova molécula de carboidrato proveniente de outro substrato, como o aminoácido, que está presente na proteína. As gorduras, nós conseguimos produzir gordura através do consumo, por exemplo, de carboidratos, mas nas proteínas não. Então nós precisamos consumir proteínas para dar os substratos, os bloquinhos de construção, que são os aminoácidos, para que nosso corpo consiga gerar proteínas, formar proteínas. E com carboidrato nós temos uma reserva energética que chamamos de glicogênio. Nos lipídios nós temos a reserva de tecido adiposo, que é uma reserva de gorduras. Mas músculo nós não temos reserva. Ah, Jackson, mas e o músculo aqui? Não é reserva de proteína? Não, não é reserva de proteína. Essa proteína é constitutiva, quer dizer, própria do músculo. Não temos uma reserva específica de proteínas. Por isso, precisamos consumir proteínas. Então, tem alguns aminoácidos que o nosso corpo produz, mas outros que não. Esses aminoácidos que o nosso corpo não produz, chamamos de aminoácidos essenciais. Pega isso aí, anota. Aminoácidos essenciais são os aminoácidos que nosso corpo não produz, que nós precisamos consumir com a alimentação. Tá bom, Jackson, eu já entendi que as proteínas são muito importantes, mas vamos ao ponto, né? Falar de proteína no emagrecimento. E emagrecimento é o quê? E aqui é o que nós comemos, aqui é o que nós gastamos, atividade física, planejada ou não. E aqui o que nós comemos na nossa alimentação. Para conseguir ter o emagrecimento, nós temos que fazer um balanço energético negativo, não é isso? Ou gastar mais e manter o que nós comemos, ou
consumir menos do que nós gastamos, ou fazer os dois, gastar mais e consumir menos. E aí você aumenta o déficit calórico. Sim, Jackson, mas o que é que tem a ver com proteína? Te explico. Presta atenção, tá bom? Então, quando nós comemos, vou falar de dois hormônios que são importantes no nosso controle de apetite. Você que já fez dieta para emagrecimento, você sabe que aumenta o quê? A fome, não é isso? Quem já fez dieta para emagrecimento, coloca aqui se realmente aumenta a fome, coloca um sim para ver se realmente aumenta a fome, só para eu saber se você está ligado no que eu estou falando. Quem fez dieta para emagrecimento percebe que aumenta a fome. Por quê? Quando nós consumimos alimento, há uma distensão do estômago. Então você come o alimento, aumenta a distensão do estômago. E a distensão do estômago é inversamente proporcional à liberação de grelina. Grelina é o hormônio da fome. Então, se aumenta a distensão do estômago, diminui a secreção de grelina, diminui a fome. Se você passa muito tempo sem comer ou come em uma quantidade pequena, a distensão do estômago é menor. Consequentemente, aumento de grelina, então aumenta a fome. Além disso, quando você reduz peso, reduz gordura, na verdade, perda de gordura, emagrecimento, nós estamos falando de perda de peso, 1, ou perda de gordura, 2. Coloca aí para mim, só para eu saber. 1, perda de peso, você acha que é perda de peso, 1, ou perda de gordura, coloca 2, tá bom? Então, quando você perde gordura também, você reduz a liberação de um hormônio que é produzido no tecido adiposo, chamado de leptina. Leptina. Então, você reduz a gordura no processo de emagrecimento, faz com que também reduza a produção de leptina. Aí 2, exatamente. Emagrecimento é perda de gordura. Então, quando você perde gordura, você diminui leptina. Então, preste atenção. Então, aumenta a grelina e diminui a leptina. Aumenta a fome, diminui a saciedade. E aí vem o pulo do gato. Anota sobre o papel da proteína, tá bom? Então, a proteína aumenta a saciedade. Por quê? Porque a proteína fica mais tempo no estômago. A digestão é difícil. A digestão da proteína é demorada. Então ela fica mais tempo no estômago. Faz sentido para você aumentar a saciedade porque ela fica mais tempo no estômago, consequentemente tem menor liberação de grelina, menor fome. Entende? Coloca um legalzinho para ver se entendeu. Se você come mais proteína, fica mais tempo no estômago, esse estômago fica mais tempo dilatado, menor liberação de grelina, menor fome, entende? Outra coisa, então você já viu que a digestão da proteína é difícil, ela fica mais tempo no estômago, o esvaziamento estomacal é mais difícil, demorado, então você aumenta a saciedade por esse ponto. E tem outro ponto importantíssimo que é o efeito térmico do alimento. Mas o que seria isso, Jackson? Vamos lá. Nosso corpo, você consome o alimento, há o processo de digestão, absorção e utilização desse nutriente. O corpo fala assim, ó, pode utilizar. Esse processo é muito custoso para o corpo. Então o corpo gasta caloria, gasta energia para fazer todo esse processo. E aí nós temos os 3 macronutrientes, né? As proteínas, os carboidratos e os lipídios. As proteínas é o macronutriente que acaba gastando mais energia, que nosso corpo gasta mais energia para fazer todo esse processo de digestão, absorção e utilização desse nutriente. Então, cerca de 20 a 30% da energia proveniente da proteína o corpo gasta para fazer todo esse processo. Em relação aos carboidratos é de 5 a 10 e de gorduras apenas 5. Então pense aí, se você consome 100 calorias
provenientes de um alimento proteico, então você consumiu 100 calorias de proteína, você vai só absorver, vamos pensar assim, 70 a 80 calorias, porque 20 a 30 o corpo gasta para digerir, para absorver e para utilizar essa proteína. Entende? Então, isso acaba sendo muito importante porque é um efeito térmico do alimento, é um termogênico natural. Muito, mas muito melhor do que muito termogênico que você encontra na loja de suplementos. Sabe por quê? O que tem nesse termogênico na loja de suplementos? Tem normalmente muita vitamina do complexo B, que você encontra facilmente nas frutas e verduras. Fácil, entende? E cafeína. Normalmente é a base de cafeína. A cafeína, sim, tem alguns mecanismos de aumentar a termogênese do nosso corpo. Porém, o efeito principal da cafeína é aumentar o desenvolvimento, a performance no exercício. Se você melhora a performance no exercício, você gasta mais calorias, você tem melhores adaptações do exercício, de sinalização da célula mesmo, para aumentar o estímulo à síntese proteica. Então, a questão da cafeína é dar melhor desempenho, não do efeito termogênico. Então, a proteína tem esse efeito termogênico natural. Então, é importante no emagrecimento ter um consumo um pouco aumentado de proteína. E vou falar especificamente as quantidades para vocês também terem noção. Então, eu falei sobre saciedade, então a importância da proteína no emagrecimento, saciedade, efeito térmico do alimento, e vou falar mais um agora, que é o balanço proteico. Então, se você está no balanço energético negativo, comendo menos, gastando mais, tem um estímulo a catabolismo. Que seria catabolismo, gente? Ter uma degradação dos estoques. Quais são os estoques que nós temos no nosso corpo? Glicogênio, que é um estoque de carboidrato. Estoque de gordura, que é o tecido adiposo. E proteína? Não, proteína não tem estoque. Lembra disso. Anota, proteína não tem estoque. Nosso corpo não estoca proteína. Beleza? Anota. Então, se nosso corpo não estoca proteína, há a tendência de quê? Ter degradação das proteínas estruturais. Uma dessa proteína estrutural é o músculo esquelético. Então você acaba tendo redução de músculo no emagrecimento, se você não tiver um consumo proteico adequado e não estiver realizando exercício físico. Então, tem um estudo muito bacana que mostrou. Então, eles pegaram um grupo e reduziu 40% das necessidades energéticas. Então, fez um déficit calórico de 40% das necessidades. Só que colocou a proteína para 2,4 gramas por quilo de peso. Como seria isso, Jackson? Quando eu falar sobre 2 gramas e meia por quilo de peso, é só multiplicar esse 2,4 nesse caso, vezes o seu peso, para você ter noção de quantas gramas de proteína eu estou falando. Então, eles pegaram essas pessoas e deram 2,4 gramas de proteína. Só para vocês terem noção, as recomendações de proteína para indivíduos sedentários que não praticam nenhuma atividade física é de 0,8 a 1 grama. E eles deram 2,4. Olha a quantidade, como é alta. Para indivíduos que fazem atividade física, a recomendação é de 1,2 até 2 gramas por quilo de peso. E eles deram 2,4. Então, uma dieta hiperproteica para esses pacientes que estavam com um déficit de 40% das suas necessidades. Qual foi o resultado desse estudo? Observaram que teve uma perda equivalente de 5 quilos de gordura e ainda teve um aumento de 1 quilo de massa livre de gordura. Outra coisa que eu quero que vocês anotem. Massa magra é diferente de massa livre de gordura. Anota isso, tá bom? Por quê? Aí nós temos a massa gorda, que é o tecido gorduroso, e retirando esse tecido gorduroso, nós temos a massa livre de gordura, que é diferente de massa magra. Por quê?
Massa livre de gordura está a massa magra, o músculo, massa muscular, está os órgãos, a hidratação, os ossos, tudo isso é massa livre de gordura. Então, gordura para cá, massa livre de gordura para lá. Então, entendam que não é sinônimo, que não temos só massa gorda e massa magra. E sim, massa gorda e massa livre de gordura. Beleza? Coloca o legalzinho aí para ver se vocês entenderam esse conceito, que é muito importante, tá bom? Então o Maicon colocou lá água, a hidratação é importante, faz parte dessa massa livre de gordura, tá ok? Coloca o legalzinho para mim, quem está acompanhando o raciocínio. Isso, a Mel colocou o legalzinho, que legal. Então, eles mostraram que teve um aumento de 1 kg de massa livre de gordura e reduzindo as calorias. Olha que interessante. Lógico que esse estudo mostrou essa melhora, aumento, mas normalmente o que acontece? Acontece que você consegue manter a massa magra ou evitar grandes perdas. Então pense aí, como a proteína é tão importante no emagrecimento? Ela aumenta a saciedade, lembra que eu falei? Aumenta a saciedade, tem um efeito térmico do alimento que é muito melhor que muito termogênico e ainda favorece a manutenção, a perda mínima ou até ganhos de massa livre de gordura. Pirem aí, o papel da proteína no emagrecimento é muito importante. Então tenham esses pontos claros, anotem isso por favor, porque isso é muito importante para vocês terem um conhecimento e não ficar somente sendo papagaio de pirata. Eu fico brincando isso com alguns alunos. A gente não deve ser papagaio de pirata, e sim entender o porquê das coisas e colocar em prática, tá bom? Então, pense, a gente já viu qual o papel específico da proteína no emagrecimento. Agora vamos pensar na proteína na hipertrofia. Na hipertrofia nós temos um balanço energético, normalmente o quê? Positivo. Aqui é o gasto, aqui é o consumo de energia através da alimentação. Então nós temos que comer mais do que o gasto. Então temos que aumentar o consumo calórico. E não estou dizendo aqui para parar de fazer atividade física, não. Para ter um gasto calórico através da atividade física, mas que você consuma mais. Certo? E tendo esse consumo maior do que seu gasto, aumenta a liberação, sabe de qual hormônio? Da insulina. A insulina é um hormônio que muita gente tem medo, mas que eu já fiz até posts no feed. Quem tiver dúvida, dá uma olhadinha se eu não conseguir falar tudo aqui sobre ela. Mas a insulina é um hormônio anabólico muito importante. Por quê? Ela aumenta a captação dos aminoácidos. Então as proteínas, nós consumimos a carne, o frango, depois quando chega no nosso estômago, começa o processo de digestão, no intestino os aminoácidos estão ali disponíveis e são absorvidos. A insulina tem um papel de aumentar a captação desses aminoácidos na célula muscular. E tendo esses blocos de construção na célula muscular, em outras células também, mas especificamente aqui no músculo, trazendo os aminoácidos, nós temos os blocos de construção para construir uma nova proteína. E também essa proteína pode ser uma enzima, um canal iônico para ajudar na sinalização, mas pode ser uma proteína miofibrilar. E qual o estímulo que eu recebo, que a célula recebe, na verdade, para aumentar a síntese de proteína miofibrilar? O exercício. Então, quando você faz exercício, você está falando, ô célula, começa a produzir aí proteína miofibrilar, porque eu quero ficar grande, eu quero crescer. Então, isso é um estímulo para a célula em si, a célula muscular, começar a ter uma maior produção de actina, de miosina, das proteínas contráteis para aumentar esse tecido muscular. Então a proteína tem esse papel primordial em ter um balanço proteico positivo. Então você vai estimular mais a síntese do que a degradação. Durante todo o dia, nós sempre temos momentos de síntese de proteína e de degradação de proteína. Só que na hipertrofia nós queremos que tenhamos mais momentos de síntese do que de degradação, para que esse balanço seja positivo para a produção de proteínas. Consequentemente,
aumento de massa muscular, tá ok? Então na hipertrofia a proteína tem um papel importantíssimo em favorecer esse balanço proteico positivo, tá certo? E aí eu fiz uma pergunta nos meus stories, perguntando, gente, vocês sabem que as proteínas são muito importantes no emagrecimento, na hipertrofia, como eu já disse aqui. Mas para vocês, ela é mais importante para o emagrecimento ou para a hipertrofia? Lembra que eu dei muita ênfase no emagrecimento para 3 pontos. E para a hipertrofia dei ênfase para 1 ponto. Será que tem alguma relação? Me fala aí, vocês que estão acompanhando a live. Me fala o que é que vocês acham. As proteínas são mais importantes no emagrecimento? Coloca 1 para mim. Ou na hipertrofia? Coloca 2. Só para eu entender. No emagrecimento, que eu falei que eu dei muita ênfase em 3 pontos. Ou na hipertrofia, 2, que eu dei ênfase só no balanço proteico positivo. Me conta aí nos comentários 1 ou 2. 1, emagrecimento. 2, hipertrofia. O treinador Alex aí colocou 1. Edivânia. O Red colocou 2. Mike colocou 2. A Adriene colocou 1. Tá pareado. A Luana colocou 2. A Cris colocou 1. Tá com empate técnico. 1. Então vamos lá, vamos entender. Eu acho que Juliana colocou 1. Tá muito dividido, hein? Muito dividido, páreo a páreo. Então eu vou deixar claro para vocês e vou dizer sem sombra de dúvidas que a proteína é muito importante em todos os parâmetros, seja para emagrecimento ou para hipertrofia, mas ela é mais importante no emagrecimento, no 1. E aí eu vou te explicar por quê. Quem colocou no 2, vou te explicar por quê. Lembra que eu falei no emagrecimento que nós temos esse ponto de saciedade? Se você está comendo menos, estar mais saciado é bom ou ruim? Bom, né? Se você está comendo pouco, ficar mais saciado é bom. Ter o efeito térmico, aumentar teu gasto calórico no emagrecimento, que você quer aumentar o gasto e diminuir o consumo, não é bom? Bom. Então o emagrecimento tem a saciedade e também o efeito térmico do alimento, além do balanço proteico, para você minimizar a degradação. Então são 3 pontos que são muito importantes da proteína no emagrecimento. Então emagrecimento 3 pontos. Na hipertrofia nós temos 1 ponto, porque o balanço energético já está positivo. Você já está consumindo mais carboidratos. Então os carboidratos, vamos pensar nas frutas, nas raízes, são fibrosas. Você já consegue ter saciedade com esses alimentos. Se você está comendo mais na hipertrofia porque está em um balanço energético positivo, seu estômago, quando você come mais, seu estômago distende mais ou distende menos? Quando você come mais, né, processo de hipertrofia, seu estômago dilata mais ou dilata menos? Coloca aí. 1 para mais, quando você come mais, o estômago dilata mais, e 2 dilata menos, mesmo comendo mais. Coloca para mim, gente, só para eu saber que vocês estão entendendo. Quando você come mais, seu estômago dilata mais ou dilata menos? 1 para dilatar mais, 2 para dilatar menos. Não é isso? Então, se você come mais, seu estômago dilata mais. Consequentemente, quando dilatou mais, menos grelina, menos fome. Então, não tem tanta influência a proteína, já que você está comendo mais. Está comendo mais carboidrato, mais alimento fonte de gordura. Está comendo mais, você pode comer mais. Que você está num processo de hipertrofia, você está comendo mais do que você gasta. Agora, no emagrecimento, você come pouco. Já percebeu? Você quer emagrecer, você acaba comendo menos. Não pouco, mas menos do que você comia. Então, quando você come menos, seu estômago dilata menos. Dilatando menos, mais grelina, mais fome. E aí, nesse caso, quando você come menos, a proteína tem um papel importantíssimo, porque te ajuda a ficar mais tempo ali no estômago e liberando menos grelina. Então, mais tempo desse alimento no estômago,
menos grelina. Então a proteína acaba tendo um papel muito importante, que na hipertrofia não é tão interessante, porque os outros alimentos você acaba comendo mais e acaba impactando pouco nisso. Entende? Para você ter noção em quantidade, as recomendações para emagrecimento vão até 3 gramas nos casos de pessoas que realizam exercício de alta intensidade, numa dieta hipocalórica. Hipocalórica, baixa em calorias. Já na hipertrofia, as recomendações vão até 2, no máximo 2,2. Olha a diferença. No emagrecimento até 3, na hipertrofia 2, no máximo 2,2. Observem que no emagrecimento tem uma importância maior, por isso que as recomendações são maiores. Na hipertrofia, a recomendação é menor. Por quê? Se você está no balanço energético positivo, nosso corpo, até um post que eu fiz, se você consumir 500 gramas, 1 quilo de carne, seu corpo absorve todo? E eu digo que sim, ele absorve praticamente tudo. Nosso corpo absorve, tem uma capacidade absortiva muito grande, absorve. Só que a utilização é outra questão. A utilização é outra questão. Então, o nosso corpo, até 2 gramas, se você está com um consumo além das suas necessidades, até 2 gramas, que é as recomendações para hipertrofia, você vai utilizar essa proteína basicamente para síntese proteica, para síntese de novas proteínas. Lembre bem, síntese proteica não é sinônimo de síntese de músculo, de proteínas miofibrilares, mas sim todas as proteínas. Mas se você estiver fazendo exercício físico, com certeza vai ter um estímulo muito grande para aumentar músculo, tá bom? E já a hipertrofia, então tem 2 gramas, a recomendação é até 2 gramas. Se você passou disso, o restante dos aminoácidos, o restante da proteína vai para ser oxidado, para gerar energia através dos aminoácidos, ou formar nova molécula de gordura. A sua sorte, a nossa sorte, é que o corpo é preguiçoso. Então, é difícil ele formar nova molécula de gordura a partir dos aminoácidos. Ele prefere fazer isso a partir dos carboidratos. Então, não é tanta formação de gordura. Aí você fala, Jackson, se não faz mal colocar mais, então no lugar de colocar 1 scoop de whey, que meu nutricionista prescreveu, eu vou tomar 3. Vou colocar 3. Não, meu bem, não é assim. Eu disse que não vai gerar gordura, mas pense comigo, pense um pouquinho, preste atenção nisso, certo? Se seu nutricionista prescreveu, quantificou e disse que tem que ser 1 scoop, 20 gramas de proteína, 30 gramas, aí você fala assim, vou colocar 2 scoop, 3 scoop para ficar mais forte. O excesso que você colocar, o a mais que você vai colocar, vai ser direcionado para gerar energia, para gerar a gordura mais difícil, mas pode gerar. Entende? Fazendo outra analogia. Vocês já comeram PF? PF, prato feito. Sei que vocês têm muito dinheiro, vocês não consomem PF, eu já consumi. E vou falar, quem já comeu PF, coloca 1 aí pra mim. Quem já consumiu PF, prato feito? Gente, quem comeu PF? Prato feito, aqueles pratos assim que você compra em restaurante, chega em restaurante, PF, coloca 1, a Vanessa sim. A Vanessa sim, deu risada. E isso, 1. Gente, quem comeu PF? Só a Vanessa, Michael, sim, a Divânia, sim, a Clécia. Isso. Pensei que era só eu que tinha comido PF. Já vi que tem mais gente que já comeu PF, né? Vou fazer uma pergunta para vocês agora, vocês que já comeram PF. No PF, vem mais arroz ou vem mais carne? Vamos mudar agora, né? Carne, C. No PF vem o que mais? Vem carne, vem mais carne, frango, carne, ou vem mais arroz? Coloca A, quem acha que vem mais arroz, e C, que vem mais carne. A, Luana aí, A. Isso. Vem mais o quê? Carne ou arroz? A, Clécia. Isso, Anessa Conrado. A. Quem mais acha que A? Ninguém acha que vem mais carne? No PF de vocês não vem mais carne?
Tudo arroz, né? Por que colocam mais arroz? Me digam. Arroz é mais caro ou mais barato que carne? Mais barato. Então, para o restaurante é muito mais fácil colocar mais arroz do que colocar mais carne. É mais barato, o custo-benefício para ele é melhor. Então, pare e pense. Um nutricionista prescreveu um scoop de whey. Aí eu vou lá e coloco 2, 3. Excesso. Jackson me ensinou que esse excesso, anota aí, que esse excesso não vai me ajudar no ganho de massa muscular, porque eu já coloquei numa dieta no máximo lá 2 gramas por quilo de peso. Aí eu vou pegar meu dinheiro, o whey, e vou jogar fora. Vou queimar em forma de energia ou vou formar gordura. Pense aí. Vocês querem gastar mais dinheiro e jogar fora? Eu gosto do meu dinheiro. Eu valorizo o meu dinheiro. Então valorize o dinheiro de vocês. Não exagere na proteína. A proteína é muito boa. A proteína é essencial para a vida, como eu te disse. Mas excesso não vale a pena. Você está jogando dinheiro fora. Entende? Então presta atenção. Nem mais, nem menos o consumo adequado. Então, só para deixar claro para vocês, as recomendações são... Beber um pouquinho de água. Isso aí. Então, nem mais nem menos. Então, fazendo um compilado, um resumo do que a gente viu. Proteína é essencial. Sem consumo de proteína, nós não vivemos. Nós sobrevivemos sem carboidrato e sem gordura. Ó, gente, nós sobrevivemos sem gordura e sem carboidrato. Sobreviver não é dizer que está vivendo bem. Tem até post aí mostrando quais são os riscos, os malefícios de você zerar carboidrato. Não estou falando para você zerar carboidrato, tá bom? Não zere carboidrato. Vou fazer uma live depois sobre isso. Mas não zere carboidrato. Agora você sobrevive. Você não sobrevive sem consumo de proteína. Ela é essencial para a vida, tá bom? Então, nós falamos sobre isso, nós falamos sobre o papel no emagrecimento de saciedade, de aumentar o efeito térmico do alimento, de favorecer a manutenção de massa magra. Na hipertrofia, falamos de ter um balanço proteico positivo, de aumentar a síntese proteica em detrimento ao catabolismo proteico. Então, olha que interessante, quais papéis interessantes da proteína no emagrecimento ou na hipertrofia. Vamos falar agora sobre suplementos, tá bom? Vamos passar aí para o bloco de suplementos. E aí, o suplemento que normalmente as pessoas falam é o Whey Protein BCAA. Já vi o Regi falando sobre BCAA ali. Vamos falar sobre o Whey Protein, os tipos de Whey Protein. Então, o Whey Protein nós temos o concentrado, o isolado e o hidrolisado. Ah, Jackson, mas me conta qual é a diferença entre eles? Eu sei que o preço, né? Eu sei que o concentrado é mais barato, o isolado é o mais ou menos e o hidrolisado é o mais caro. Essa eu sinto no bolso, mas me conta mais sobre, nutricionalmente falando, qual a diferença entre eles. E eu vou te falar. Tudo isso é um processamento, a diferença no processamento. O Whey Protein é a proteína do soro do leite. E aí, para você ver facilmente, sabe aquele iogurte natural que você não gosta, que você acha amargo? Se você já tomou, se você já viu alguém tomando, quando você abre ele, você vê que ele tem um soro ali. Ali você tem o Whey Protein, sabia? Ali é o soro do leite. Muita gente vai e joga fora aquele líquido e só pega o iogurte. Então, ali está também o Whey Protein, proteína do soro do leite. Então, o Whey concentrado é todo o soro do leite. E lá tem uma quantidade muito grande de proteína, uma proteína de boa digestibilidade, de boa qualidade de aminoácidos, mas também tem um pouco de lactose, o açúcar do leite, e tem gorduras. Por isso que ela é mais barata, porque ela pega a primeira filtragem, vamos pensar assim. A isolada, ela já passa por um processamento maior, onde é retirada uma quantidade de gordura e principalmente a lactose. Então, pessoas intolerantes à lactose podem utilizar o Whey Protein isolado, certo? Já o Whey Protein hidrolisado, vamos dizer que ele é um Whey Protein pré-digerido. Então, ali nós temos aminoácidos na forma de
Di quer dizer 2, né? 2 aminoácidos e tripeptídeos, 3 aminoácidos ligados. Quer dizer o quê? Que facilita a absorção. Facilita a absorção. Entende? Então, quando você tem a facilitação nessa absorção, a velocidade de absorção é mais rápida. Aí você fala, pô, Jackson, então o whey hidrolisado é o melhor que tem. Eu vou absorver mais rápido, então vou comprar o hidrolisado. Não, jovem. Não. Por quê? Primeiro, porque ele é muito caro. O whey hidrolisado na faixa de R$300, 250, R$300. Não compensa, a gente tem que pensar no custo-benefício. O whey protein, o concentrado, é muito mais barato e já consegue alcançar suas necessidades. Já que se eu preciso, primeiramente, eu preciso utilizar o whey protein? Não necessariamente. O que acontece com os meus pacientes? Eu falo sempre, o whey protein, se possível, se você tiver como, pode comprar o concentrado e ter em casa, porque é interessante por 2 pontos. 2 pontos que eu gosto de chamar a atenção. A praticidade. Agora não, que a gente está ficando muito tempo em casa, mas quando você está trabalhando, você chega no seu trabalho e não tem uma geladeira, não tem um local para acondicionar um iogurte, que é uma fonte proteica, não tem como você fazer um ovo, você não gosta de levar marmitas, aquela comida fria, levar frango, arroz. Então é interessante ter um whey protein, uma fonte de proteína fácil que você coloca na coqueteleira, bate com água e toma. Coisa simples. Então, praticidade é um ponto. Outra é variabilidade da dieta. O que é isso, Jackson? Você poder variar as fontes. Por exemplo, eu vou falar posteriormente, mas uma aplicação prática é você fracionar o conteúdo proteico da sua alimentação em várias refeições, pelo menos em 4. Né? Então, uma dessas refeições vai ser um lanche intermediário pela manhã ou pela tarde e acaba sendo muito interessante ter esse consumo proteico e o whey protein facilita. Você coloca numa fruta, em cima de uma fruta, no iogurte. Porque eu nunca vi ninguém comendo ovo com iogurte. Ou fruta com ovo eu já vi, mas às vezes você não quer comer, né? Às vezes você não quer comer um frango, você não quer comer uma carne, você quer uma coisa docinha, o whey acaba sendo interessante, então tem variabilidade. Então o whey não é essencial, não é. Você consegue ter uma alimentação para emagrecimento ou para hipertrofia sem o consumo do whey. Mas eu acho interessante se você puder, entende? Se puder, é interessante. Então voltando, o whey concentrado, hidrolisado e isolado tem essas diferenças. Mas normalmente o que eu prescrevo para os pacientes é o concentrado ou o chamado 3-whey, 3W, que tem todos esses 3 wheys, logicamente com a maior quantidade de concentrado e consegue ter um valor acessível, possível, tá bom? Vamos falar agora sobre o BCAA. Então vejo que muita gente ainda utiliza o BCAA, né? Quem já tomou BCAA ou toma BCAA, utiliza esse suplemento, coloca para mim um. Quem já utilizou ou quem utiliza atualmente, coloca um para mim. Umzinho, número 1. Número 1, quem utiliza BCAA? Gente, quem aí, Vanessa, já utiliza BCAA, já utilizou, a Manu. Vamos lá. O BCAA, o que são o BCAA? Os aminoácidos de cadeia ramificada. Leucina, isoleucina e valina. A leucina é um aminoácido muito importante. Ele acaba sendo um fator muito interessante para estímulo de uma cascata proteica que chamamos de mTOR, que favorece o aumento de síntese proteica. Então o pessoal fala assim, pô, se eu utilizar BCAA, tem leucina, isso vai me ajudar no ganho de massa muscular. Mas, gente, só são 3 aminoácidos. A leucina tem papel importante, mas para gerar realmente aumento de proteína, nós temos que ter um consumo de proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais, todos os aminoácidos que nosso corpo não produz. E aí nós temos só 3, leucina, isoleucina e valina. Então, para ganho de massa muscular, não. Ah, já que eu tomo porque o cara da loja de suplementos me falou que eu vou ter uma recuperação melhor. E aí eu vi até algumas pessoas de lá da aula, que eu dei uma aula de pós-graduação na Unifip, lá em Maceió, a gente discutiu bastante isso. Eu trouxe um artigo publicado no ano passado
que os autores tentaram colocar BCA e ainda colocaram mais leucina. Então deram BCA, ainda deram mais leucina para ver a recuperação muscular desses indivíduos, se sentia dores musculares. Porque a gente, quando malha, 24 horas, 48 horas, 72 horas depois, tem aquela dor muscular tardia, né? Quem não já fez um treino e depois sentiu as dores, né? Então deram o BCA mais leucina e observaram, sabe o quê? Que os indivíduos que utilizaram BCA com leucina teve um efeito ergolítico. Mas o que seria ergolítico, Jackson? Vou te ensinar. Anota. Ergogênico é melhora de desempenho. Ergogênico, um efeito ergogênico, melhora de desempenho. Efeito ergolítico, piora de desempenho. Então eles tiveram piora no desempenho do exercício e ainda tiveram mais dores musculares. Olha que louco. Utilizar BCAA, utilizar leucina, pensando que vai melhorar e piorou. E os autores disseram que esse efeito foi relacionado porque com o aumento de leucina teve uma baixa biodisponibilidade dos outros aminoácidos. Isso acabou prejudicando a síntese de novas proteínas nesse processo pós-exercício. Então, prejudicou o efeito do exercício, as dores no exercício, o desempenho durante o exercício. Então, olha que louco. Então, BCA, gente, não utilize. BCA, não utilize BCA. Não gaste o rico dinheirinho de vocês com BCA. Se quer tomar um suplemento proteico, o Whey Protein. Em 30 gramas de Whey Protein, você já consegue alcançar 5 gramas de BCAA. Para que tomar BCAA? Primeira coisa, ajusta a alimentação. Procura um nutricionista para ajustar a tua alimentação. Para que, se caso necessário, você utilize um suplemento que vale a pena, que tem um custo-benefício bacana. Entende? Então vamos para as aplicações práticas antes de falar sobre o nosso presente. Não esqueci do presente não, viu? Não esqueci do presente. Tem um presente que é bem interessante para vocês. Então, aplicações práticas, gente. Aplicações práticas, certo? Consumir a quantidade de proteína adequada. Então, o nutricionista vai calcular direitinho para você. Se você quer emagrecimento, você já viu que você vai precisar consumir uma quantidade de proteínas maior para aumentar a saciedade, aumentar o efeito térmico do alimento e ter uma proteção na sua massa muscular. Se você for buscar hipertrofia, você vai ter um balanço energético positivo, consumir mais e gastar menos. Gastar menos quer dizer, você vai fazer exercício, mas você vai acabar ainda consumindo mais. E vai ter um benefício a proteína de ter um balanço proteico positivo, favorecendo mais síntese do que catabolismo, certo? Então, a partir desse entendimento de cada caso, o nutricionista vai prescrever a quantidade em gramas por quilo de peso, fracionar em pelo menos 4 refeições do dia, sendo que uma seja antes de dormir, pode ser o jantar, pode ser a ceia. Por quê? No sono, você está com catabolismo mínimo, gastando energia ao mínimo, no máximo para respirar, o coração bater. Então é um momento importante de você dar um aporte proteico positivo, importante, para que seu corpo tenha tempo para fazer síntese de proteína. Então é um momento que é muito bom ter um consumo proteico adequado. O consumo por refeição tem que ficar em torno de 20 a 40 gramas. Tem post no meu Instagram mostrando quanto é 20 gramas de cada alimento. Então pode ser um grão de bico, que são 300 gramas para você alcançar 20 gramas, ou pode ser um Whey Protein, um scoop de Whey Protein com 28 gramas, você já alcança 20 gramas de proteína. A carne, 56 gramas de uma carne grelhada, você consegue 20 gramas de proteína. Então tem todos esses parâmetros. Não exagere nas quantidades. Vocês viram que em excesso, esses aminoácidos provenientes da proteína serão levados para quê? Oxidar, gerar energia e também gerar gordura, que a gente viu que é um pouco mais difícil. Proteína não gera problemas renais, tá bom? Se liga, não gera. Tem estudo mostrando com 4 gramas,4 que não teve problemas renais. 4 gramas,4, eu fiz um cálculo para mim, multipliquei 4. Gente, multipliquei 4,4 e deu, sabe quanto?
mais de 1,1 kg de carne. Então pense que eu teria que comer 1,1 kg de carne, e mesmo assim as pessoas do estudo não teve nenhum problema renal. Então não tem. Anota isso, tá bom? Então, outro ponto importante é, então, fazendo uma síntese, dividir o consumo proteico, ter um consumo adequado, ter um consumo antes de dormir, não exagerar nas quantidades e fazer variação. Variação. Qual é a variação? Das fontes. Não comer só ovo, porque você vai enjoar. A dieta do ovo? Não, né, gente? Não. Come frango, come carne. Você é vegano? Utiliza proteína isolada da ervilha, proteína isolada do arroz, que é muito legal. Mistura as leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha. Aumenta esse consumo proteico, tá bom? Gente, estamos chegando ao final da live e eu quero que vocês coloquem perguntas nessa caixinha aqui. Tá vendo interrogações aqui. Se você tiver perguntas sobre proteína, alguma coisa que eu falei sobre proteína, sobre suplemento proteico, coloca aqui nessa caixinha que eu vou ter o maior prazer de responder para você. Agora eu vou explicar sobre o nosso presente, o presente de vocês, na verdade. Então, nós tivemos toda essa conversa, estamos chegando aqui a 50 minutos, então falta pouco tempo para terminar nossa live. Então, muito interessante, espero que tenha agregado conhecimento para você. E para agregar ainda mais conhecimentos, eu vou propor para vocês um desafio. E se vocês conseguirem realizar esse desafio, vocês vão ter baixa. Vocês vão ter acesso a um super presente. Sabe o que é? Um e-book com todo o material que conversamos aqui na live e ainda muito mais material sobre proteína. Então, tudo, mais especificamente tudo sobre proteína, as funções, todos os papéis das proteínas no emagrecimento, na hipertrofia muscular, dicas práticas para você colocar realmente, ter uma aplicabilidade toda organizado, com fotos, com figuras, um e-book totalmente completo que não será sorteio, será seu, não tem sorteio, será seu se você aceitar meu desafio. Quem vai aceitar meu desafio, coloca um legalzinho aqui pra mim, só pra eu saber se vocês estão dispostos a aceitar meu desafio antes que eu fale, né? Coloca um legalzinho pra mim, se querem aceitar o desafio para ter acesso a esse e-book. Esse e-book será disponibilizado para todas as pessoas, mas será cobrado um valor. E para vocês será totalmente gratuito. Gratuito, de graça. Gratuito, de graça, totalmente gratuito para vocês. Mas, para que seja gratuito para vocês, depois que terminar essa live, eu vou postar essa live lá no meu feed. E aí você vai ter que curtir essa publicação e vai ter que comentar com uma chave, com algum ensinamento, com alguma ideia que eu te trouxe nessa live. O que é que ficou para você? O que é que eu pedi para você anotar? E você mentalizou, você anotou. O que é que de conhecimento ficou para você dessa live? Você vai colocar para mim lá nos comentários e vai marcar 3 amigos que vão se beneficiar em assistir essa live que vai estar salva lá. Então, a postagem será essa live salva no IGTV. E você vai curtir, vai comentar o que é que trouxe essa live de benefício para você, quais foram os conhecimentos que você agregou na sua vida com essa live, o que é que você vai colocar em prática dessa live. E aí você coloca lá nos comentários e marca 3 amigos. E aí você vai ter acesso a esse super e-book, o e-book totalmente completo que vai estar à venda para as outras pessoas. Mas vocês vão ter acesso gratuitamente caso aceitem meu desafio. E aí, gente, quem vai aceitar meu desafio, coloca o legalzinho aí para mim. Aí, ó, grandiosana, Góis. Gente, Góis aí foi que deu um trato no meu cabelo aí, deu legalzinho isso aí. Gente, quem
Agora, quem tem algumas perguntas, já vi que tem algumas perguntas aqui. Vou colocando as perguntas, gente. Quando terminar aqui, já está perto de terminar, aguardo o seu comentário lá. Aí, Regi já aceitou, isso aí. Aceite o meu desafio, você vai ter acesso totalmente a esse e-book de forma gratuita. Muitas pessoas vão querer ter acesso a esse e-book, mas terão que pagar por ele e vocês terão de forma gratuita, tá ok? Uma perguntinha aqui da Luana Araújo. Qual o melhor suplemento proteico? Então, já está muito claro na minha resposta, eu acho. Que é o Whey Protein. O Whey Protein é uma proteína, um suplemento proteico que é muito interessante porque ele tem uma boa digestibilidade, então não é perdido nada, tem uma digestibilidade muito boa, uma qualidade de aminoácidos muito boa e é muito prático, saboroso. Então o melhor suplemento proteico com certeza é o Whey Protein. Caseína é muito utilizado nesse momento antes de dormir, porque é uma proteína de lenta absorção e favorece ter essa liberação aos poucos dos aminoácidos, tá bom? Então a caseína antes de dormir é interessante. A albumina, muita gente tem muitos gases com a albumina e isso acaba impactando negativamente na prescrição. Além disso, ela é muito rica em sódio. Então o paciente que é hipertenso, o paciente que tem que ter um controle maior do sódio, pode não ser legal a prescrição da albumina, tá bom? Vamos colocar outra aqui. O Regi Amaro colocou: é mito ou verdade que o ovo aumenta o colesterol ruim? Boa pergunta. Ótima pergunta do Regi. Então o colesterol, nosso colesterol que nós medimos através do exame, 2/3 desse colesterol que nós dosamos é produzido pelo nosso próprio corpo. Então o colesterol é muito importante, principalmente a produção de alguns hormônios esteroides, como testosterona, como estradiol. Então tem muita funcionalidade do colesterol, por isso nosso corpo produz. O colesterol proveniente da alimentação altera pouco esse balanço. Então o ovo consumido numa quantidade adequada, quantos ovos tem que ser, Jackson? Eu tenho que te avaliar, entende? Não tenho como te dizer. Mas tem vários estudos mostrando até com 10, 12 ovos que não teve aumentos em colesterol. Não é para fazer a dieta do ovo, mas ele não prejudica, não aumenta o colesterol ruim, que seria o LDL, tá bom? Vamos lá, a da Raquel. A creatina, muita gente acha que creatina é proteína. Primeira coisa eu vou dizer, creatina não é proteína, viu gente? Creatina também não é um aminoácido. Falta 2 minutos, gente. Vou responder essa pergunta aqui. A creatina é um complexo peptídico. É formado de arginina, glicina e metionina. Só 3 aminoácidos. A creatina é muito interessante no ganho de massa muscular porque ajuda no ganho de força. Então você tendo mais força, você consegue ter maior desempenho, ganho de massa muscular, aumenta a ressíntese de ATP, mais energia para você treinar, aumenta o volume de treinamento. Olha que interessante. Além disso, tem alguns mecanismos indiretos que estão relacionados ao aumento na sinalização celular, estimulando o ganho de massa muscular. Então a creatina é um suplemento que normalmente eu prescrevo para o meu paciente, isso é certeza. Só se realmente a gente observar que não tem algum benefício para ele, é um malefício, que é bem difícil. Gente, 1 minuto final. Tinha mais algumas perguntas, eu peço que vocês me mandem via direct, que eu respondo todas, tá bom? Então, muito obrigado a vocês estarem aqui na live, mas lembrem do nosso desafio. Eu vou postar esta live no meu feed, e se você quer ter acesso a esse super e-book com tudo sobre proteína no emagrecimento, proteína na hipertrofia, aplicações práticas, não esquece, curte a postagem, comenta com algum aprendizado que ficou para você dessa live e marca 3 amigos que possam se beneficiar em assistir essa live completa. Olha que legal. Então, aguardo você. Aceitem meu desafio. Tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de todos aqui na live. É um prazer.